Estamos de volta com o Se Liga Aí e vamos convidar agora a nossa próxima professora, a Claudinha, que vai falar agora sobre a sua disciplina de linguagens, códigos e suas tecnologias, que soma 45 questões do Enem, coisa pouca. Claudinha, seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Mas antes dela começar a dar aquelas dicas preciosas, vamos assistir um VT, uma perguntinha que tenha com a galerinha aí de casa. Bom dia, meu nome é Ângela Freitas. Muitos dizem que a grande maioria das questões de português do Enem é de interpretação. Isso é verdade? Devo me preocupar com gramática? Deve sim. Isso é um mito. A gramática e a interpretação caminham juntas, pois a linguagem, ela é viva e é mutável. Como que eu vou formular uma questão ou formular uma resposta se eu não domino a língua? Então, eu preciso entender os mecanismos de coesão, eu preciso entender a pontuação, eu preciso entender o vocabulário. Então, eu preciso olhar o texto como um todo, como a construção, não somente a parte interpretativa, porque toda ela, gramática e interpretação, caminham juntos. Tia Claudinha, obrigado. Agora nós temos pergunta aqui com a plateia. Bom dia, professora. A minha pergunta de hoje é quais são os assuntos mais corriqueiros e o que eu devo fazer para levar minha nota à máxima potência? Analisando os Enems passados, os assuntos que mais caem no Enem é funções da linguagem, figuras de linguagem, variação linguística, gêneros textuais, tipologia textual. E o que você precisa para elevar sua nota é perceber as questões mais fáceis, menos complexas, aquela que não exige de você assuntos interdisciplinares. Temos mais uma pergunta aqui, tia Cláudia. Quais são as escolas literárias que mais aparecem no Enem? As escolas literárias mais abordadas no Enem, observando os Enem passados, são o modernismo. Aí tem algumas questões do romantismo, mas a predominância dentro do texto, dentro da prova do Enem, é o modernismo. Obrigado. Mais uma. Professora, eu queria pedir uma dica da senhora para como a gente deve interpretar uma charge na hora de responder as questões, porque muitas vezes muita gente se baseia praticamente só na imagem e não muito no texto. E aí, qual a dica a senhora dá para sabermos interpretar uma charge? Quando você tem uma charge, a charge aborda a questão da linguagem verbal e não verbal. Portanto, você deve analisar tanto a parte do texto verbal quanto da imagem. E lembrando também o conceito de charge. O que é uma charge? A charge aborda conteúdos ou temas atuais. Então, você tem que ser um aluno que precisa ter uma leitura bem atualizada para que você possa observar os elementos que estão dentro do texto e que estão extra-texto. Maravilhosa. Mais alguém? Bom dia, professora. Bom dia. A minha dúvida é com relação aos grandes textos, porque o Enem traz textos muito grandes, os quais você perde muito tempo na hora de interpretar, precisa às vezes voltar e ler de novo, e isso perde tempo. Qual a dica a senhora tem a nos dar com relação a isso? Uma boa pergunta. Existe um mito de que a gente precisa, alguns dizem que precisa ler texto, outros que precisam ler texto. Então, o que o aluno tem que fazer? Primeiramente, ele vai olhar a referência bibliográfica, perceber qual é o tipo de texto, em seguida ele vai para o enunciado da questão, observa os comandos do enunciado, lê as alternativas e volta ao texto, procurando elencar o comando da questão com elementos que estão nas alternativas. É importante também perceber os gêneros textuais, porque cada texto tem uma intenção. Se o aluno percebe que ele está lendo um conto, ele vai perceber que a intenção comunicativa de um conto é narrar. Então, ele precisa entender qual é o enunciado da questão. Se for um texto dissertativo, ele vai fazer o quê? Expor, argumentar. Se for uma propaganda, ela quer o quê? Convencer. Então, ele precisa entender esses mecanismos para que ele ganhe tempo e procure as palavras-chave dentro do texto. Obrigado, Claudinha. Dá um cheiro aqui. Tantos anos conhecendo tia Claudinha. Obrigado, dicas preciosíssimas. Obrigada, foi um prazer. Olha, não foi só essa vez. A senhora virá outras vezes, porque a gente tem muito conteúdo para ser abordado aqui, viu? Okay. Um beijo. Um beijo. Gente, agora nós vamos voltar aqui com nosso quadro Fala Aprovado,
onde um ex-aluno do expoente, que já conseguiu a aprovação tão sonhada na universidade, manda um videozinho pra gente contando como foi essa experiência no expoente e como está sendo essa nova fase da sua vida na tão sonhada universidade. Quadro Fala Aprovado. Olá pessoal, eu sou o Lucas, aprovado em Medicina na Universidade Federal do Tocantins. Eu quero dar algumas dicas para vocês em relação à tão sonhada aprovação. A primeira é saber onde você quer chegar e o quanto está disposto para conseguir esse sonho. A segunda é estudar. Agora, a forma como você estuda que é o segredo. Seja por resoluções de questões, práticas de simulados, também fazer redação toda semana e ver quais são os erros dos simulados para que você possa sanar esses percalços. E o terceiro é ter persistência e determinação, porque o sonho é real, mas para se tornar real, passa pela luta. Tá vendo como o expoente prepara a gente na máxima potência? O aluno aí já está com a vida garantida, já está com a sua vaga tão sonhada na universidade. Você quer fazer parte desse sonho? Venha se preparar com a gente. Agora vamos para mais um rápido comercial e em seguida iremos tratar sobre ciências da natureza com o nosso professor Charles de Biologia e a nossa agenda. Se liga aí!